Oi, pessoal. Hoje estamos no meu segundo episódio do meu podcast. E a minha convidada especial é Caroline, maquiadora. Vamos conhecer um pouquinho da história da Caroline, como começou, né? Sua história na maquiagem. Oi, muito obrigada pela oportunidade Seja aqui, bem-vinda. muito obrigada. Me conta um pouquinho, Caroline, como começou a sua história no mundo da maquiagem, como começou, o seu trabalho, como foi que você decidiu entrar nesse meio, antes de tudo? Eu comecei desde criança, Certo. né, com a minha família, em mercado público do Jacintinho mesmo aqui perto, e acho que foi entre os meus 9, 10 anos por aí, eu comecei a trabalhar. Desde pequena eu sempre tive esse sonho de empreender. Então eu já vendi havaiana decorada, já fiz miçangas, trabalhei com miçangas, fazendo pulseira, mas a minha paixão mesmo, todos esses anos, foi na maquiagem. Apesar que, quando eu era criança, eu nunca me importei em me maquiar. Eu só gostava Entendi. de um batom. Eu não sei, eu fico assim às vezes: "Meu Deus, como é que eu me apaixonei tanto por maquiagem?". Mas Deus sabe, né, porque hoje, para viver no que eu vivo, é só Deus na minha vida, porque eu tenho uma maior paixão, é pegar no pincel, é ali, sabe, construir um esfumado, colocar um blush. Daí eu fiz o meu primeiro curso de automaquiagem e foi um longo processo. Uhum. Carolina, você sabia que eu comecei também com maquiagem? Perfeito. Gente, eu tinha essa curiosidade de aprender a me maquiar, Caroline, e minhas maquiagens eram horríveis. Então daí surgiu a minha ideia de fazer um curso de automaquiagem também, eu comecei a atuar, por isso que eu achei bem interessante a história da Caroline, porque ela começou vendendo na feira, né, empreendendo, Uhum. né, com seu pai, isso. Com a minha família, né, meus tios, meus avós. E depois despertou essa curiosidade no mundo da beleza. Uhum. Então foi uma das coisas que me despertou também a ter você aqui no meu podcast, para entender a sua história também e conhecer para que outras mulheres também vivenciem e possa também, levar a sua história como uma experiência, né, como um start para começar. Então, Caroline, como era empreender, você vendendo nas bancas, aliado aos atendimentos de automaquiagem? Eu já gostaria muito ter alguma coisa para sair do mercado, porque o mercado sempre foi um escape para mim, né. Eu tinha medo de sair do mercado, né, porque eu sabia que acontecesse o que acontecer, eu voltava para lá, para poder, ter uma renda. Só que surgiu essa oportunidade de trabalhar na TV e mesmo assim, com medo, eu fui, mas eu continuei no mercado. Mas eu disse: "Senhor, eu não quero mais estar aqui, eu Então foi aquele quero". típico: "Quem tem 2 tem um". Aham, tipo assim, agora eu sou a mulher de Július, não, eu sou o próprio Július. Július. Ah, interessante, Mas interessante. aí eu dei um basta, eu digo: "Não, se Deus me colocou aqui, eu vou dar É porque Deus continuidade". tem propósito, né, Com Caroline? certeza, Porque Deus, gente, não faz nada sem propósito. eu creio Agora também vamos para nisso. outra parte, que eu fiquei curiosa, né, que no momento eu não sou mãe ainda. E como está sendo, e como é conciliar os seus atendimentos, né? Trabalho com o filho, com o esposo, com casa. Me conta um pouquinho. Olha, é justamente isso. Deus, ele é perfeito, gente, sério. Juliana, Deus é perfeito. Ele coloca tudo no lugar. Quando eu achei na minha vida que estava pronta para ser mãe lá atrás, porque estava tipo, não vai dar certo. Eu tenho tempo para isso, tenho tempo, mas não tinha tempo para nada. Então, eu não tinha como ter um menino lá atrás. Então, Deus colocou, quando eu abri o meu estúdio, eu disse: "Não, agora vai ser um sucesso". Do nada Deus vem com o menino: "Tô grávida". "Meu Senhor, tá no momento errado". "Não, não, não, não era agora". Mas Deus disse: "Não, calma, eu tenho um propósito". Hoje, na TV, Deus ele é tão perfeito que ele colocou o trabalho do meu esposo me dando, flexibilidade, né. Meu Uhum. esposo trabalha pelo dia e eu trabalho no caso, meu esposo trabalha à tarde e eu trabalho de manhã. Só que para isso acontecer,
a gente perdeu o nosso carro, né, em 2025, ano passado, no comecinho do ano passado. Meu esposo trabalhava muito, então era uma correria, né, para mim poder ficar com meu filho, então eu tinha que sempre conversar com a minha sogra para ficar um pouquinho, ou a minha mãe, a minha avó, e Deus estava ajustando as coisas, né. Mas infelizmente e felizmente a gente perdeu o nosso carro, porque ele sofreu um acidente, e eh, a gente não tinha seguro na época, infelizmente, mas ele precisou mudar de trabalho. Uhum. E Entendi. nessa mudança me deu flexibilidade para cuidar do Francisco, né, ficar mais tempo com ele. O Francisco hoje estuda de tarde, ele estudava de manhã quando eu estava na TV, mas mesmo assim me dava tudo era do jeitinho que Deus permitiu. Sempre dava flexibilidade para cuidar do meu filho. Trabalhava no mercado, trabalhava na TV e ficava com meu filho de tarde. E hoje não é diferente. De manhã, meu esposo fica com ele, de tarde ele vai para a escola, eu busco ele e a gente fica juntos. Nossa, Deus é perfeito, Juliana. Deus sabe de é todas as correria. coisas. É Correria. correria. Outra curiosidade minha, você esteve em Minas Gerais, foi a trabalho, passou um período lá. Conta como foi essa experiência de estar em Minas Gerais, né, por ser um local tão grande, né, não se compara a Maceió, questão do desenvolvimento também. Como foi a sua experiência de estar lá e retornar para cá? O que é que você trouxe de bagagem, tanto de experiência para hoje, que você vive aqui em Maceió, se tem interesse em voltar para Minas Gerais. Eu passei pouco tempo lá, né? Eu Tá. passei 9 meses, né? Foi o suficiente para aprender. eh, Eu aprendi muito com meu pai durante 9 meses, né. Eu tinha essa questão eu sou uma pessoa assim, eu era, né, uma pessoa de querer mudar as coisas, os ambientes. E teve um episódio lá que eu quis mudar, só que meu pai me ensinou: "Carol, a gente precisa ser como camaleões. A gente não pode mudar o ambiente. A gente que precisa mudar nos Mudar ambientes", e se né. posicionar. E o que eu trouxe de lá foi isso mesmo, né. A gente precisa se posicionar. Na época também eu era muito jovem, tinha o quê? Sim. 16 anos, 17 anos. Então foi isso que eu aprendi, né. A gente ficar quieto, ter posicionamento, né, questão de não se envolver muito com os problemas das pessoas Não. e fazer sempre o meu. E hoje, o que a maquiagem representa na sua vida? É uma pergunta, assim, não é difícil, mas é clara, né. A maquiagem me encantou justamente, por me mudar, porque quando eu me sentia triste, falo do automaquiagem, né, eu olhava no espelho, eu estava ali, disse: "Agora sim eu vou me sentir bem". Todas as vezes que eu me maquiava, eu me sentia bem. Então a maquiagem me representa, autoridade, emoção, Ai, felicidade, chega, me arrepiei, sabe. É verdade. muito bom, É. sabe. E sem falar que a gente quando tá se automaquiando, a gente cria aquela leveza. Não é verdade, Isso, Juliana? é. Você sente isso também? Sinto, sinto. Até no seu trabalho, né, que você é Sim. micropigmentadora, Isso, né? isso. Você tem a se porque na época que eu fazia maquiagem, até quando eu fazia em mim, a gente tem uma ideia, assim, de ser algo mágico, né. Sim, Porque com você tem o rosto certeza. de um jeito, o formato, é uma manchinha, sempre tem algo que a gente pode o quê? Melhorar, Aperfeiçoar, né. aperfeiçoar, com Então sempre eu certeza. tive, assim, essa Corrigir, né? isso. Então sempre me senti, assim, que a maquiagem é uma coisa mágica. Como a questão da micropigmentação, dessa sobrancelha para luminística que eu trabalho Uhum. hoje, eu sinto que é uma obra de arte. A maquiagem atrelada à micropigmentação, design de sobrancelha para luminística. Quando chega uma cliente para você que tem a sobrancelha mais desenhada, já te ajuda? Sim ou Uhum, não? com Quando certeza. uma sobrancelha tem uma brow lamination, a cliente tem um rosto mais expressivo, você vai fazer uma maquiagem, já te ajuda Uhum. nesse desenvolvimento da maquiagem. Porque sempre quando eu ia fazer uma maquiagem, eu tinha muita facilidade de fazer quem já tinha sobrancelha boa. Na época que eu não fazia, né. A pessoa já tinha já a sobrancelha bem feita, eu dizia: "Nossa, agora sim, eu vou arrasar na maquiagem". Mas quando não tinha a sobrancelha legal, eu peinava, viu, Carolina, não Tinha que ficava muito. construir, né? Espera aí que eu vou construir aqui fio a fio. Confesso que não ficava muito boa. Eu acho que foi uma das minhas experiências negativas, que eu comecei na sobrancelha justamente por isso.
porque as minhas sobrancelhas durante a automaquiagem não era legal. Tanto é que a moça, na época que eu fiz o curso, ela falou: "Ó, sua sobrancelha é péssima". Ela foi desse jeito mesmo. Então foi daí também que surgiu a minha vontade também de fazer, sobrancelha, né, micropigmentação, enfim. Mas outra coisa, Caroline, que eu queria falar, qual a experiência e qual a emoção de estar fazendo maquiagens em celebridades, Ai. blogueiros? Conta como é que é essa Ai, experiência. minha Fica gente. nervosa? Olha, em alguns momentos, logo no começo eu fiquei, né? Eh, mas assim, eu nunca imaginaria trabalhar em uma TV, né? E atender celebridades, né? Eu digo a Dani Ceará, Estela Nascimento, Lucas Guimarães, né? Que eu tive a oportunidade de Sim, maquiar ele uma eu vez. vi. Fábio, enfim. No começo eu fiquei muito nervosa, mas assim, é tudo um propósito, né? Foi gratificante, Hoje você né? já se sente à vontade? Acredito que sim. Ai, como ela tá metida. Olha, tá vendo aí, já está à vontade. Eu Isso é muito bom, acredito isso é que muito bom. sim. Eu acho que a experiência, né, Caroline, do dia a dia, né, você Acho que todos os dias e na também a TV gente tem que também. ter essa dizer: "Não, vai dar certo", né, É, essa confiança, acreditar na gente. Eu é, tem que aprendi acreditar. muito com a minha mentora, né, Que Adriele, que hoje eu bom. faço parte da comunidade Hum, DMN, que é da Make é o Negócio, onde perfeito. ela me ajuda a me posicionar, né, a construir valores, enfim, Uau, me ajuda em tudo perfeito. isso. Vamos, fortalecer esse time aqui em Maceió, né, gente, Uhum. de mulheres empreendedoras, convidar também depois a sua mentora a participar do podcast também, a Com gente tem aquele bate-papo certeza. legal e tá debatendo aqui sobre vários outros assuntos, né, que são pertinentes também à nossa área, porque não se trata apenas de beleza em si, mas sim do nosso espaço mulher, mulher mãe, uma mulher que começou de uma forma que não foi tão fácil, porque muitas, né, não começam, né, Carolina, de forma fácil, de forma facilitada, e nem todas têm apoio, não é verdade? Verdade, verdade. Então, o que você tem, assim, qual o recado que você daria hoje para as meninas que estão iniciando nessa área, como maquiadora? Primeiramente, acreditar em si, né, acreditar em si. E se você tem a vontade, eu quero começar nessa área, deu certo, mesmo que você não tenha apoio, vai dar certo, porque você precisa acreditar em você. E claro, a gente não pode deixar Deus de lado, né? Nos meus atendimentos, eu carrego fé, carrego confiança e alegria, né. Eu costumo todas as vezes que eu estou atendendo uma cliente, Juliana, que cai uns cílios dela, ou de um cliente, eu digo: "Ó, caiu uns cílios". Então, quando uns cílios caem, é uma forma diferente de atendimento que eu trago, né. Digo: "Ó, faz um pedido", só que assim, faz um pedido para Deus abençoar, mas lembre-se que Deus abençoa a nossa necessidade. Aí elas ficam assim: "Como assim?" "Só faz um pedido, faz aí um pedido". E nisso eu estou em pensamento orando pelo pedido da cliente. Então a gente também tem que carregar a fé, carregar Jesus, né, para onde a gente for e acreditar que vai dar certo. Então, eu tenho 3 pedidos para fazer, porque de ontem pra hoje eu quero 3 cílios. Ó Então Jesus, eu vou faça, fazer. Ai, que faça. interessante, gostei dessa sua analogia. Muito boa, de verdade. E no início, quando você começou, você tinha esse medo aí que: "Nossa, não vou ter cliente, não vou". Nos bateu, assim, Nossa, desespero, então medo de investir nas maquiagens e com não ter certeza. clientes para Eu atender? passei muito tempo, desde 2021 que fiz esse curso, eu n 2021. eu fiz o primeiro curso em 2019 de auto-make, né, e comecei a me especializar a partir de 2021. Só que eu não tinha noção de perder o medo, eu não sabia, foi justamente na comunidade que eu perdi todo esse medo de cobrança, né, de cobrar ali quanto eu devo e mereço cobrar pelo meu valor, pelo meu trabalho. Então, no começo tudo era medo. Eu estava na fila da padaria e dizia: "Olha, eu vendo maquiagem, faço maquiagem, olha, faço isso". Você fazia isso? Não, eu não costumava fazer isso, Era porque mais assim, tímida? quando eu levava as maquiagens,
para o mercado, porque eu também tive no meu estúdio eu vendia também Ah, maquiagem. legal. Aí, quando esse tempo que eu parei, eu levei a minha loja para o mercado. Então, eu conhecia todo mundo lá, então eu vendia assim: "Olha, eu tenho maquiagem hoje", eu saía nas bancas: "Olha, tem maquiagem lá, viu, para vender, vai lá, e R$ 10." Ah, Então legal, eu legal, fazia legal. desse jeito, né. Em Legal, muito questão bom. das clientes de maquiagem, eu dizia na verdade, eu praticamente ficava, me humilhando para vender. E quando eu vendia, eu digo: "Olha, coloca lá meu arroba, viu? Tira uma foto e me marca." Ô, minha gente, eu não sei se vocês passam por esse processo, eu acho que Caroline passou. Quando nós estamos iniciando, bem aqui difícil, né, ganhar uma rua, minha É gente. muito difícil. Quando a gente já começa ali, já tem uma cartela já de cliente legal, já começa a ganhar os arrobas, né. Uhum. Aí já começa todo mundo nos marcar. Mas no No início é início difícil, é complicado, não é, Caroline? é difícil. E outra coisa, suas clientes hoje, você tem clientes de antigamente, que hoje são suas clientes ainda até hoje? Tenho sim, tenho, E tenho. como é, assim, elas falam um pouco da sua história, ficam admiradas, Elas me vocês acompanham adentram e mais? sim, elas me acompanham e me admiram, né, justamente pelo trabalho, porque umas são amigas, né, as outras são clientes mesmo, assim, que diz: "Vou fazer maquiagem com você", e até hoje faz. Curso de automaquiagem também, né. E é isso. E como é que você se sente quando aquela sua cliente bem antiga, que você não fazia uma maquiagem tão boa, com a performance que tem hoje, te elogia e vê seu trabalho hoje? Como é que você se sente Maravilhada, né, ao lembrar do seu antes para agora? maravilhada, porque ao entrar na TV, hoje eu precisei buscar mais conhecimento justamente por causa de iluminação. A maquiagem antigamente não é a mesma de hoje, é Uhum. diferente. Hoje no digital, Carol, não é como o meu início, né, porque no meu digital, logo no meu início, foi bem complicado. As minhas postagens não era tão organizadas como são hoje, é organizada, mas era um negócio meio aleatório, aparecia o cachorro, aparecia o prato da comida, de repente aparecia a sobrancelha, de repente era a maquiagem, de repente era o gloss. Hoje não, hoje o meu digital está bem fortalecido, inclusive eu estive em Portugal, sou campeã internacional de micropigmentação de lábios. Legal. E atuo também dando mentoria, design de sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação de lábios. Estou cursando agora biomedicina, então breve vem muitas Hum. novidades para vocês. Então o meu mundo digital hoje está completamente diferente da Juliana lá do iniciozinho. E eu gostaria de saber como é que está o seu digital hoje. Como é que vai a sua estrutura digital, o seu posicionamento, como você se vê, onde você quer chegar, quais são as parcerias que você tem hoje e o que é que você pensa além? Então, como você, lá atrás eu não sabia de nada, não entendia nada, é tão tal que quando eu me casei, não sei se você viu aí um pouquinho da minha história, eu me casei com uma plaquinha, né, vendendo Sim, água vi no sim, vi, sinal, e vi daí sim. eu tive uma oportunidade de um blogueiro passar e me ajudar, que foi o Rei Costa. E daí ele conseguiu vários seguidores e eu não entendia de nada, não Hum, sabia nem por onde hum, começar. Então eu fui perdendo, porque as pessoas queriam ver minha casa, ver o meu crescimento, e nisso aí eu ainda não era maquiadora, mas eu estava, trabalhando com maquiagem, né, em sim. loja, mas não sabia o que fazer. Aí depois eu parei para pensar, eu disse: "Vou começar a dar tutoriais", quando eu fiz o meu primeiro curso. Hum. E eu comecei a trabalhando, só que não dava certo, porque eu não sabia para onde ir, porque eu postava tudo. Como tu falou, né, do cachorro, Era um pato do cachorro, era o prato do pronto. feijão, era o Era esmalte, era era a eu. maquiagem. Era eu. Aí eu não sabia, mas hoje é diferente, é intencional. Eu acho que faz parte, né, o digital, a gente postar intencionalmente, né, buscando ali, captando cliente e aluna, porque eu também dou aula de automaquiagem. O amadurecimento também, né, eu acho que o nosso olhar começa a mudar, né. É Você verdade. começa a amadurecer, então você começa a se perguntar: "Eu estou aqui por quê?", né. Qual o meu objetivo? É aumentar a autoestima das mulheres, incentivar elas a crescer, né, profissionalmente, a melhorar a sua performance no seu dia a dia, por que não? Né, porque eu acho que além de tudo nós, além de estarmos no digital, precisamos ter esse contato humano, que nós somos humanas, nós sentimos as dores que elas sentem, né, temos as mesmas emoções, então acho que é importante, eu acho que hoje tanto eu quanto você tem um novo olhar, né, um olhar mais humano, um olhar de conexão.
Você pensa Justamente, nisso? com certeza, porque a gente se vê ali com ela, a gente precisou de um ombro amigo e como eu falei para você no começo, a maquiagem me ajudou quando eu estava triste, a automaquiagem me ajudava a desbravar, soltar a felicidade, né, se conectar, então é isso que eu busco trazer para as minhas alunas hoje. Eu não sei, Carol, se já aconteceu com você. Agora você me lembrou do seguinte fato: logo quando eu comecei a fazer maquiagem, uma cliente minha ficou muito feliz e emocionada com a maquiagem, olha que eu não era tão boa, né. Mas ela começou a chorar e ela ficou chorando de alegria, porque eu comecei a chorar, eu disse: "Mulher, eu nem dei o que eu gostaria de te dar", né. Não sei se você já teve, assim, essa experiência de chorar junto com a cliente, se emocionar junto com a cliente, de escutar as histórias dela também e você também ser, um amparo, né, Com porque certeza. nós nem sempre só servimos de, como incentivadoras, nós também servimos de apoio para Com elas, né. certeza. Levar a confiança para que ela se sinta à vontade ali, se sinta confortável, a gente ali trabalhando, deixando ela elegante, principalmente no nosso trabalho, né, a gente precisa demonstrar Abraçadas, né. isso, exatamente, porque ali a cliente está sentada ali na nossa maca, a gente não sabe o que acontece com ela, não Isso. sabemos o que aconteceu naquele momento, então a gente tem que mostrar confiança para elas também se sentirem confortáveis. Hum. Carol, amei recebê-la aqui no meu Ai, foi um podcast. prazer, Um foi prazer maravilhoso. imenso. Amei demais receber você Muito aqui. obrigada. Obrigada, Deus abençoe obrigada por sua contar um pouco da vida. sua história, nos motivar, né? Porque estamos aqui para motivar umas às outras, Com pegar uma nas mãos certeza. das outras e crescer, né, mulherada? Porque aqui ninguém é concorrente de ninguém, somos uma o ombro da outra, não é verdade? Para contar sempre uma Verdade. com a outra, porque não existe crescimento sozinho, não é verdade, Carol? Com Então, eu desejo certeza. todo sucesso do mundo para você, que Todo Deus sucesso para você abençoe. também. E vamos lá fechar mais parcerias. E Com aguardo o Juliana certeza. Ferreira Podcast com Caroline.